No escritório de advocacia onde a Graziella trabalha, aumentou esse tipo de demanda de processos trabalhistas. Representa 41% dos processos ativos. Mas ela explica que ainda assim não voltou a ser como antes da reforma trabalhista em 2017, quando a redução foi bastante expressiva. Quando a gente fala da atuação no processo do trabalho, acho que a principal alteração que tinha acontecido é essa do trabalhador, mesmo pobre no processo, pagar custas ao advogado da outra parte. Foi isso que foi declarado inconstitucional. Em 2020, foram registrados pouco mais de 349 mil casos de processos trabalhistas em todo o estado de Minas Gerais. No ano seguinte, em 2021, foram quase 56 mil a mais. Entre os fatores associados a esse aumento estão a pandemia e uma decisão no Supremo Tribunal Federal em outubro passado. O primeiro fator é a retomada natural da economia, em virtude desse período onde todo o comércio, todas as atividades voltaram, digamos assim, a serem exercidas de forma regular, e isso acaba, por consequência, gerando também um acréscimo do número de ações trabalhistas. Um outro elemento que impactou se deve ao fato de que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5766, considerou inconstitucional um dispositivo que veio trazido pela reforma trabalhista, dispositivo este que impunha ao trabalhador pobre na concepção jurídica da palavra, que, caso perdesse a demanda, teria que pagar as despesas de sucumbência para o advogado da parte contrária. Isso gerou, na época da edição dessa norma, um certo receio natural das pessoas de procurarem o Poder Judiciário. Ainda de acordo com o juiz titular da primeira vara do trabalho de Uberlândia, o impacto da reforma trabalhista foi grande em todo o país quanto à redução no número de processos, mas que a partir de 2019 já teve um leve crescimento. Se compararmos o período novembro de 2017 a dezembro de 2019, o número de demandas na Justiça do Trabalho teve uma redução de 30% a 40%, a depender inclusive da região. Quando nós comparamos 2019 e 2020, se verifica uma pequena retomada no número de ações, um crescimento não muito grande no número de demandas, em virtude dessa retomada da economia. Entre 2020 e 2021, verifica-se um novo crescimento de aproximadamente 15%. Comparando os 2 primeiros meses de 2022, já se observa um aumento no número de processos trabalhistas em Minas Gerais, de 9.492 processos em janeiro para 13.272 em fevereiro. Claro que férias podem interferir nesta diferença, mas esta tendência de alta foi percebida não só pelo juiz da primeira vara do trabalho de Uberlândia, mas também pela advogada trabalhista. Então, os trabalhadores que antes se dirigiam à Justiça do Trabalho para entrar com uma ação sem advogado, por exemplo, ficaram aí com alguma dificuldade, porque fazer pela internet, às vezes, tem gente que não acha fácil. E os escritórios também, né, tiveram um distanciamento dentro dos escritórios, então eu tive uma demanda represada durante a pandemia. A advogada atua no ramo corporativo, atende empresas, mas seja para os trabalhadores ou para os empregadores, ela alerta para a importância de, mais do que nunca, se atentar à legislação e ainda aos documentos que comprovem que está tudo correto. Na visão do empregador, a nossa orientação é que ele primeiro cumpra os direitos trabalhistas na sua máxima medida, organize-se na documentação, porque não adianta ele cumprir e não ter como provar que cumpriu, né? E na parte do trabalhador, eu acho que é ter o contrato de trabalho, e aí também ambas as partes, com boa fé e lealdade, né? Cumprindo as obrigações.